Tenho talento para escapar das coisas comuns. De certa forma, transformei isso na tarefa de minha vida. Nunca tive um emprego maçante em toda a minha vida, principalmente porque eu lhes dava um retoque e eles deixavam de ser comuns. Se eu tinha, por exemplo, um emprego de vendedor de livros, eu ficava com tantos quantos me atraíssem. Então, eu já não era empregado, mas sim um criminoso, algo bem mais interessante de ser. Eram sempre livros de arte, inúteis de certa forma, mas tão maravilhosos que valia a pena se arriscar por eles. Desenvolvi um método tão perfeitamente seguro que adorei quando fizeram uma festa para mim quando eu deixei a firma, e nela me deram de presente um livro que eu já tinha levado para casa. Uma espécie de amoralidade pode se desenvolver à medida que a autoimagem de um 4 evolui do excluído rejeitado para alguém que se coloca à parte e ligeiramente acima da massa comum. Existe uma atração para quebrar as regras sociais, o que, de acordo com a adesão de um 4 a padrões de elite, pode ser encenada como criminalidade de luvas de pelica, por exemplo, furtar nas boutiques apenas suéteres de lã angorá branca. 4 se deleitam em escapar impunemente. Gostam da emoção dos delitos secretos e de atuar nos limites do escândalo. Há uma excitação em cortejar a desgraça, em ser excêntrico ou difícil e, portanto, em receber tratamento especial. Ser difícil também satisfaz uma necessidade masoquista de se revelar aquela criança cheia de defeitos e desprezível e que ainda não merece ser amada. Esses sentimentos de indignidade se aliam a um desejo raivoso de se desforrar das pessoas que parecem estar tirando mais da vida. A associação do masoquismo e da raiva poderia estar encapsulada na imagem da matrona da sociedade que serve um jantar perfeitamente cronometrado e fica à espera do momento certo para anunciar que está apoiando uma causa controversa que a maioria de seus convidados despreza. A declaração seguinte foi feita por uma socialite de São Francisco que declarou ter se tornado totalmente absorta na tarefa de atrair as melhores pessoas para as suas festas, só para se sentir imediatamente desinteressada, assim que seu convite era respondido e aceito. Não tolero ser ignorada. Isso me traz sentimentos terríveis de ser deixada de fora, que logo se transformam em ódio. Ser humilhada em público dá vontade de apagar a vergonha, achando um modo de se vingar. Ou eu anulo a importância das pessoas e saio, ou percebo que vou me tornando sarcástica e descubro que, no fundo, estou terrivelmente aborrecida porque a atenção me foi negada. A situação também fica crítica para mim quando as coisas se tornam previsíveis ou tranquilas demais. Me dá vontade de alterar o clima dizendo algo chocante que dê a entender que eu estou achando a conversa uma chatice. É também minha maneira de provocar algum estranho que seja especial e que instintivamente perceberia que estou tentando elevar o nível de uma conversa ruim. A inveja é alimentada pela crença de que os outros estão desfrutando uma satisfação emocional que vem sendo negada à própria pessoa. 4, sem percepção, tentarão minorar sentimentos de privação, alterando o cenário, usando ornamentação ou se cercando de coisas atraentes. 4 também disputam as atenções de uma pessoa popular na esperança de se sentirem mais dignos, se possuírem o que parece ter feito a felicidade de outras pessoas. Momento a momento, é a sensação de que algo está faltando. Isso é tudo que existe? Tudo começa assim. Se eu,
ao menos tivesse aquela pessoa, aquele lugar para morar ou aquela obra de arte, e você fica um tempo enorme atrás dessas coisas, e mal você consegue, já está atrás de outra conquista. Quando você envelhece, é olhar a realidade e descobrir com tristeza que ela é deficiente. Mas o que está faltando? E como é que as outras pessoas parecem se dar as mãos e sorrir o tempo todo? O que elas têm entre si que eu não tenho? É como se fosse a busca do Santo Graal. Você atrás de algo mais, correndo atrás de algo que preenche meus amigos, mas que me falta totalmente. Percebo os bons sentimentos que outras pessoas têm entre si. Isso me faz sentir que eles não existem em mim. O ponto mais fundo da minha depressão é quando perco a esperança de algo mais. É muito duro abrir mão do desejo de ter mais e me acomodar no isso é o bastante. A inveja é também um motivador poderoso. Quando quatros descrevem seus sentimentos de desespero pela perda de algo que parece encerrar a promessa de felicidade, dizem que é como ficar espremido entre o não posso ter essa coisa e o preciso ter essa coisa. A pressão da inveja pode transformar o desespero numa forma de ação que atravessará qualquer obstáculo, a fim de alcançar a felicidade. Há uma disponibilidade de andar para frente até que o sucesso comece a se materializar. Paradoxalmente, quando os resultados começam a surgir, a atenção com frequência se desvia para interesses diferentes. Toco numa banda que fez sucesso depois de vários anos. No início, antes de gravarmos nosso primeiro disco, eu ouvia outras bandas no rádio e ficava furiosa porque não estavam ouvindo a gente. Fiz o impossível para conseguir fazer aquele primeiro disco. Assim que nós gravávamos, coloquei a música em segundo plano. Comecei a perder o interesse e retomei o antigo relacionamento. A gente se separou e reatou várias vezes até que a banda começou a decair. E então fiz outro disco acontecer. É como se eu nunca estivesse satisfeita onde estou. Quando a banda está junta, existe um cara que eu estou esperando. Se ele começa a se aproximar, começo a me perguntar se não estarei cometendo um erro. A vida toda passada junto ao sofrimento torna os românticos particularmente aptos a colaborar com pessoas atravessando crise ou em aflição. Têm um vigor incomum para ajudar os outros a atravessar episódios emocionais intensos e disposição de ficar com um amigo durante longos períodos de recuperação. Quatros, muitas vezes dizem que, ao se concentrar nas necessidades de outra pessoa, são capazes de desviar a atenção de suas próprias necessidades. Luto e abandono são as teclas que organizaram minha vida, mas não são experiências deprimentes para mim. O humor tristonho é o que mais me interessa, e foi ele que me deu esse verdadeiro talento para detectar o sombrio nas mentes das pessoas. Se alguma coisa dramática ou perigosa ou profundamente perturbadora acontece, então logo me sinto presente. Meu marido teve uma assistente por vários anos, e eu era gentil com ela, mas nunca senti vontade de conhecê-la. De repente, seu casamento se acabou e ela estava grávida de 5 meses. Com essa notícia, ela se tornou uma figura central em minha vida. Sou muito mais propensa a ficar preocupada quando a vida é previsível demais do que quando ocorre alguma coisa preocupante. A busca de um significado profundo nas coisas leva um 4 a acreditar erroneamente que relacionamentos despreocupados são levianos e, portanto, indignos de consideração. A grande atração por pessoas envolvidas nas experiências humanas mais intensas, tais como nascimento, morte e encontros com o obscuro inconsciente. Quatros
se sentem bem mais reais nos momentos em que a vida e a morte os acompanham de perto, porque tais eventos exigem tanto que toda a sua atenção se volta para o momento presente. A seguinte declaração foi dada pelo organizador de um CVV, Centro de Valorização da Vida. A felicidade é um acidente. A chama torna feliz a mariposa? Sou orientador psicológico e fiz análise durante anos. Tentei, sinceramente, me ver como tal, mas criei aos poucos uma suspeita de meus próprios insights e o impulso de reagir contra o que as outras pessoas veem em mim. Sinto que a paixão dispõe de possibilidades maiores e que eu só existo de fato no centro dos meus sentimentos mais profundos. Como orientador, tenho uma atração por trabalhar com crises, mulheres espancadas e pessoas no limite da sanidade mental. Comecei uma hotline em nosso município e estabeleço uma relação instantânea no telefone com algum estranho que esteja por um 3, com um revólver ou frasco de comprimidos na mão. 4 normalmente têm 2 empregos, o emprego que dá dinheiro e o meu verdadeiro emprego como artista. São atraídos para ambientes que exigem disciplina física, como meio de se transformar a padrões especiais, bailarina, cantora da noite, modelo fotográfico. São donos de ateliês, decoradores de interior, colecionadores de antiguidades e donos de excelentes lojas de artigo de segunda mão. São metafísicos e psicólogos das profundezas humanas. Buscam uma conexão com planos superiores da mente. São conselheiros e orientadores psíquicos, feministas, ativistas dos direitos dos animais. São atraídos para a religião, para o ritual e para a arte. Ambientes não atrativos incluem empregos mundanos em ambientes comuns. Trabalho num escritório, mas aquele não sou eu. Trabalho íntimo com pessoas que ganham mais ou que têm mais. Serviços administrativos, prestação de serviços, anonimidade, um emprego onde talentos específicos não sejam vistos. Martha Graham, o nome mais famoso no movimento da dança moderna, é um 4, dedicada à expressão de temas místicos e do inconsciente humano em apresentações de grande escala. Iniciou uma escola de dança organizada em torno das contrações corporais que transmitem visualmente o drama interior. Outros famosos: Keats, Shelley, Alan Watts, Joni Mitchell, Orson Welles, Bette Davis, Joan Baez e Marlon Brando. 4 raramente vivem no presente. Seu foco de atenção viaja para o passado, para o futuro, para o ausente, para o difícil de obter. Há uma preocupação subjacente com tudo o que parece estar faltando. O amigo ausente no banquete. As associações perdidas numa conversa íntima. A preocupação com coisas ausentes é temperada por uma lembrança altamente seletiva dos aspectos positivos de tudo o que esteja faltando. A noite teria sido completa se John estivesse lá. Os melhores aspectos de John são lembrados quando ele está à distância e se arma uma tênue rede de anseios que age de modo a desviar a atenção de um 4 do que está realmente ocorrendo no presente. Se John estivesse presente e marcasse presença, seus aspectos menos interessantes começariam a vir à tona, e a atenção do 4 tenderia a se deixar levar por uma das outras partes que parecem estar voltando à vida. Românticos dizem que sentem um elo íntimo com amigos ausentes e que, na verdade, seus sentimentos de afeto podem se fortalecer com uma separação forçada. Dizem que em qualquer relacionamento deve haver um período de afastamento a fim de despertar o verdadeiro vínculo sentimental
que só ocorre com a distância e com a separação. Quando um 4 é forçado a se concentrar no que está ocorrendo no momento atual, há uma sensação de estar sendo desapontado, de estar vendo os aspectos negativos da situação, talvez pela primeira vez. Pode parecer uma bordoada na cara, porque há tantas decepções e elas vêm todas de uma vez só. É como se a luz se apagasse no rosto da pessoa amada e só restasse um punhado de traços desconexos. Involuntariamente, 4 empenham a imaginação de tal forma que os aspectos positivos ausentes se tornam um desejo opressor e, usando o mesmo desvio da atenção, amplificam na imaginação os aspectos negativos presentes, de modo a parecerem muito menos atraentes do que são na realidade. Esse desvio da atenção pode ser ilustrado pela falsa imagem que as pessoas podem criar do próprio rosto, dependendo de como se sentem a respeito de si mesmas quando olham no espelho. O mesmo rosto pode parecer bem diferente dependendo de como dirigimos a atenção seletivamente aos pontos fortes e aos pontos fracos dos traços, e de como imaginamos os pontos fortes serem mais ou menos do que aquilo que existe na realidade. Um rosto comum pode se tornar positivamente radiante se, com imaginação, acentuarmos as cores dos olhos e suavizarmos a textura da pele. E esse mesmo rosto pode parecer grotesco se nos concentrarmos nos seus aspectos mais comuns, amplificando-os com a imaginação. Um exemplo infeliz de amplificação negativa pode ser extraído de depoimentos de 4 predispostos à anorexia nervosa. É espantoso notar que uma alta porcentagem de 4 relata ter o que poderia ser chamado de autoimagem anoréxica, na qual, ao se olharem no espelho, seus corpos parecem disformes e obesos, quando de fato são relativamente magros. Alguns contam ter criado aversão pelo próprio corpo, de modo que seu físico objetivamente atrativo se tornou fonte de preocupação mental e de repulsa. O mesmo desvio inconsciente da atenção, que serve para alterar imaginativamente as aparências físicas, também pode agir como amplificador das reações emocionais. Esse desvio da atenção serve para exagerar as respostas emocionais autênticas de um 4, do mesmo modo que a imaginação visual pode encobrir ou acentuar a reflexão num espelho. Por exemplo, a lembrança de um amigo distante pode rapidamente convocar sentimentos maravilhosos, uma réplica emocional da ideia de estarem juntos de novo. Se então a atenção se desviar da reação autêntica que se desenvolve a partir da lembrança do amigo para fantasias sobre o grau mais elevado de calor humano de que os humanos são capazes, a resposta autêntica se perdeu atrás de uma capa imaginativa e irrealista de falsos sentimentos. Do mesmo modo, uma pequena omissão desse mesmo amigo poderia despertar fortes sentimentos de rejeição e ódio, que logo cobririam a reação autêntica e de pequena monta que a omissão teria de fato autorizado. Para que emerjam sentimentos verdadeiros, é preciso primeiro estabilizar a atenção num ponto de referência neutro e aprender a prestar atenção às verdadeiras sensações físicas que estão sendo sentidas no momento presente.